pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre o nosso quarto herói da fé, da série dos Heróis da Fé, do livro de Orlando Boyer. E o herói de hoje é o Jonathan Edwards, o grande avivalista. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar do sermão famosíssimo chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando Jonathan Edwards proferiu esse sermão, dizem que as pessoas na igreja, quando elas ouviram o sermão, elas ficaram assim com a sensação de que a única coisa que separava elas do inferno era a mão de Deus. Então conta-se que as pessoas se agarravam nos pilares da igreja, nos bancos da igreja, de medo de cair no inferno, literalmente, porque a única coisa que separava elas disso era a misericórdia de Deus, era a vontade de Deus de que elas não fossem para esse lugar. Então, nesse tempo começou um grande mover. Jonathan Edwards foi um dos líderes desse mover, e aí esse mover se chamou o Grande Despertamento. Graças à perseverança em oração e aos jejuns desse homem, a igreja daquela época retomou a várias práticas da igreja primitiva. Mas como que a história dele começou? Qual é o contexto do Jonathan Edwards? O Jonathan Edwards, ele era filho de pastor. O pai dele foi pastor da mesma igreja durante 64 anos. A mãe do Jonathan Edwards também era filha de pastor. E ele era o único filho entre 10 irmãs. Então o pai dele e a mãe dele tinham uma grande expectativa do que Deus queria fazer na vida desse homem. Então eles consagravam frequentemente a vida do Jonathan Edwards ao Senhor. E eles ensinaram ele a orar e a buscar o Senhor, e eles oravam para que Jonathan Edwards fosse um grande homem diante de Deus. E eles também, além de orar e pensar sobre isso, eles foram zelosos em criar ele no temor do Senhor. E aí, consequentemente, o Jonathan começou a ter experiências com o Senhor ainda criança. Quando ele tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos, houve um despertamento na igreja do pai dele, e ele fez parte disso e se acostumou a orar sozinho. Conta-se que ele chegava a orar 5 vezes ao dia, quando criança ainda, e ele chamava os amigos dele para orarem com ele. Fala-se que ele ficava horas assim observando a glória de Deus através da natureza, e constantemente ele cantava músicas assim de contemplação e adoração ao Senhor, ainda criança. Quando ele tinha 13 anos, ele foi para o Yale College, e com 17 anos ele diplomou-se como um dos maiores estudantes da época, com grandes honras, assim, né? Ele estudava muito, mas mesmo ele estudando muito para ser um excelente aluno, ele jamais deixou de orar e jejuar. Ele tinha uma vida rigorosa e disciplinada de jejum e oração, tipo, com 17 anos, durante toda a sua vida. E diz que constantemente, assim, ele examinava a si mesmo. Ele gastava um tempo assim para ver se ele tinha algum pecado, se ele estava descuidando das coisas de Deus, né? E com 20 anos ele começou a se dedicar integralmente ao ministério. E uma coisa que ele mesmo disse foi isso: dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e a tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim. O que ele disse é: eu me dei inteiramente ao Senhor e fiz isso por escrito e fiz isso publicamente, né? Então ele se consagrou ao ministério para se tornar pastor também. Aos 24 anos ele casou com Sarah Pierrepont, também filha de pastor, e eles também tiveram 11 filhos. A Sarah era uma mulher extraordinária. Diz que ela também era uma mulher de grande inteligência, porque depois a gente vai ver mais sobre isso na vida do Jonathan Edwards. E era uma esposa fiel e zelosa das coisas de Deus, e ela estava sempre ao lado do marido. Eu achei engraçado que a história, a biografia menciona que ela era uma mulher econômica, né? Isso é grato diante de Deus, que as mulheres não fiquem cobrando isso dos maridos, né? A questão financeira, etc. Então ela era uma mulher extremamente econômica e dedicada ao seu lar. E a Sarah e o Jonathan, além dessas qualidades intelectuais, enfim, eles eram extremamente conhecidos por suas experiências com oração. Conta-se que a Sarah teve uma vez que ela ficou 3 anos
assim, sofrendo de algumas fraquezas, como se ela tivesse doente, mesmo que ela não estava. Tamanhas visões, as revelações do céu que ela teve e algumas experiências fortes com a glória de Deus que o corpo físico não aguenta, né? Então isso que essa mulher viveu, extremas revelações do céu. A história conta que Jonathan Edwards passava 13 horas por dia orando e meditando, e ao final do dia ele sempre gastava 1 hora exclusivamente com a sua família e com os seus filhos. Eu realmente fico pensando que talvez, não sei como nos dias de hoje alguém conseguiria orar 13 horas, mas com certeza os tempos eram um pouco diferentes, mas a mim me impacta muito saber que alguém orava e meditava 13 horas. Eu fico, nossa Deus, como, né? Eu também queria ter essa paixão e essa fome por ti, né? Então, depois de um tempo, né, começou esse grande despertamento que foi desencadeado por uma série de sermões, onde, assim, o principal conteúdo desses sermões era a justificação pela fé, e as verdades de Deus começaram a ser vividas e sentidas pelos ouvintes, né? É impossível avaliar o grau de poder que foi derramado nesses dias sem a gente conhecer o contexto da igreja naquele tempo, na Nova Inglaterra. A igreja tinha uma postura, os praticantes da fé, assim, leviana, desrespeitosa até, dá pra dizer. E nesse culto onde foi proferido o sermão Pecadores nas Mãos de Deus Irado, tinha 5 pregadores que possivelmente iriam pregar naquela noite. O Jonathan Edwards foi escolhido e a postura da igreja era dessa forma, sem nenhuma expectativa, leviana, desrespeitosa. E esse homem de praticamente 2 metros de altura, magro de jejuar, com um sermão assim, até monótono, pode-se dizer, né? Monótono. Jonathan Edwards não era um cara que fazia gestos extravagantes para prender o público, etc. Era um cara tranquilo, calmo, ficava sempre na mesma posição. Mas, de repente, enquanto ele pregava Deuteronômio 32, 35, né? E a presença do pecado na vida das pessoas, ele trouxe isso como um fogo que queimava no coração deles e conduzia eles, né? E somente a vontade de Deus impedia eles de irem para o inferno naquela hora. Então a presença do Espírito Santo veio com poder e aconteceu o que eu descrevi no começo, né? As pessoas se agarravam na sua cadeira, as pessoas gemiam e gritavam, tamanho o temor que caiu sobre a plateia numa igreja que tinha essa postura, né? Uma igreja que não tinha temor de Deus, mas o temor de Deus veio quando esse homem pregou, né? Isso me emociona, me dá esperança que o Senhor também faça isso nos nossos dias, né? O sermão foi interrompido pelo gemido das pessoas que agonizavam de medo de ir para o inferno, né? De temor, sabendo que a misericórdia de Deus era o que guardava elas, né? Então o resultado foi que, como se Deus arrancasse um véu da mente deles, dos olhos deles, né? E eles começaram a ver a sua condição de pecador e o quanto eles precisavam de um Salvador. Durante a noite toda em Enfield, que é o nome da cidade onde ele pregou, se ouviu o clamor das almas, que tinham a sensação que Jesus iria voltar naquela noite com seus anjos e que seria naquela noite o juízo, tamanha sensação de realidade das coisas do céu que foi trazida naquela noite, né? E a vitória de Jonathan Edwards, essa tamanha vitória contra o império das trevas, foi ganha de joelhos. Esse homem jamais abandonava a oração e mesmo depois que ele ficou conhecido, ele não abandonava também os lugares solitários na floresta para passar tempo com o Senhor, né? Satanás tentou impedir, falou que era fanatismo religioso, tentou denegrir o mover de Deus, né? Mas fato é que na Nova Inglaterra, em 1740, começou um dos maiores avivamentos que o mundo já viu. E eu creio que nós viveremos um avivamento maior que esse, né? Não foram os sermões de Jonathan Edwards ou de outros líderes eloquentes que trouxeram esse mover, mas foram a presença do Espírito Santo constrangendo os corações. Foi o Espírito Santo que fez isso através de homens comuns, dá pra dizer assim, né? Então, assim se diz um dos biógrafos de Jonathan Edwards. Em todo o mundo onde se falava o inglês, esse homem era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho.
Dessa forma, a vida de Jonathan Edwards é uma das maiores provas que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que a desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo e que as entreguemos totalmente para o seu uso. Diz que Jonathan Edwards era um homem de uma inteligência extraordinária, né? E que ele entregou isso e todas as suas faculdades intelectuais ao Senhor. E nós, o que temos entregado? E nós, o que podemos entregar ao Senhor? O que Ele tem nos dado, que a gente pode dispor inteiramente para que o seu reino se expanda e para que esse avivamento venha, né? Que principalmente a gente se dedique em oração e jejum, porque o Senhor quer fazer isso e quer trazer isso sobre nós. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam animados com essas histórias, porque eu tô ficando animada gravando esses vídeos. Obrigada aí, que Deus abençoe vocês. Valeu!